Olá, meus irmãos, aqui quem está falando é a irmã Lana. Essa lição seria ministrada pela irmã Flávia, mas ela ficou impossibilitada devido à sua escala e me pediu que eu pudesse estar ministrando essa lição hoje. Então, eu espero que vocês possam tirar algum proveito, desses ensinos e que o Senhor nos abençoe, que nós possamos aprender cada dia mais em sua palavra. Também desejo que os irmãos estejam bem de saúde, estejam se protegendo e cuidando da sua saúde, tá bom? Um abraço para todos vocês e vamos fazer uma oração antes de começarmos essa lição que tem como título Zacarias agradece pelo filho. E o texto, como vocês podem ver, se encontra em Lucas 1, de 67 a 80. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai amado, Pai querido, por tua bondade, por tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, ó Deus. Quero te pedir nesse instante pelo nosso país, Senhor amado, que tem passado por essa pandemia, Senhor, e muitos são os brasileiros, ó Deus, que estão sofrendo com essa enfermidade. Nós te pedimos, ó Deus amado, pela tua infinita misericórdia, que o Senhor Jesus conceda sabedoria, Senhor Deus, a um cientista, ó Pai, a um desses pesquisadores, para que possam descobrir, Senhor Deus, a cura para essa Covid-19, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus querido, pelos enlutados, que o Senhor Jesus possa estar consolando o coração, Senhor, daqueles que já perderam entes queridos devido a essa enfermidade e também devido a outras enfermidades, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado para com os teus servos e nós te pedimos que o Senhor Jesus perdoe as nossas faltas e nos instrua todos os dias nos seus caminhos. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Então, como eu disse, Zacarias agradece pelo filho, Lucas 1, 67 a 80. Eu espero que vocês já tenham feito essa leitura anteriormente, feito as leituras diárias, porque elas realmente nos ajudam. E antes de falar sobre a oração, de Zacarias, esse cântico de Zacarias, nós vamos falar um pouquinho sobre Lucas. Eu sempre gosto de dar uma introdução sobre o autor, porque pode acontecer de ter algumas pessoas que não saibam algumas dessas informações que eu estou passando. Se você já sabe, ótimo, me perdoe, mas para aqueles que ainda não sabem, ok? Lucas é o autor do seu evangelho. Uma característica interessante é que ele era gentil, ou seja, naquela época nós sabemos que gentios eram chamados todos aqueles que não eram judeus. Então Lucas, ele era gentil, não se conhece nenhum detalhe a respeito da sua conversão. Tanto Eusébio como Jerônimo identificavam Lucas como natural de Antioquia. Ele era uma companhia frequente do apóstolo Paulo. Ele também era médico, segundo informação de Paulo, lá em Colossenses 4:14. Provavelmente, o Evangelho de Lucas e Atos foram escritos por volta da mesma época, sendo que Lucas foi escrito primeiro e depois Atos. Lucas provavelmente foi escrito nos anos 60 ou 61 depois de Cristo. Em seu evangelho, Lucas inclui 3 cânticos em forma de orações dirigidas ao Senhor. O primeiro é o Cântico de Maria, que é conhecido como Magnificat. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, me perdoem os irmãos, que significa engrandece.
O segundo cântico é o cântico de Zacarias, conhecido pela expressão latina Benedictus, pois assim começa: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. O terceiro cântico é o de Simeão, conhecido como Nunc Dimittis. Podes despedir em paz o teu servo. Alguns estudos acrescentam pelo menos mais um cântico, o dos anjos, quando eles aparecem aos pastores no campo. Então, assim como o Magnificat de Maria, o cântico Benedictus está generosamente recoberto de citações e alusões ao Antigo Testamento. Quando Zacarias foi atingido pela mudez no templo, supostamente deveria entregar uma bênção. Então, é bem razoável que quando sua voz foi restaurada, as primeiras palavras que saíram de sua boca foram essa bênção inspirada pelo Espírito do Senhor. Como nós sabemos, Zacarias, ele estava no templo, ele era um sacerdote, ele estava no templo para prestar o seu serviço ao Senhor, e quando ele estava prestando serviço a Deus, um anjo lhe apareceu e lhe prometeu um filho. Nós notamos que Zacarias já fazia uma oração pedindo a Deus um filho. Tanto é que o anjo lhe diz: Deus ouviu a sua oração. Tanto ele quanto Isabel já eram pessoas de idade avançada. Isso quer dizer que Zacarias, com isto, já nos ensina a perseverança na oração. Não podemos desistir de orar por algo que é importante para nós. Quanto tempo levou para que a oração de Zacarias fosse respondida? Não sabemos quanto tempo, mas com certeza muito tempo, pois ele já estava com idade avançada. Então, só nessa pequena introdução, ele já nos ensina a lição de perseverança. Devemos perseverar em oração. Então, quando Isabel engravida, recebe a visita de Maria no 6º mês, né? Isabel já estava no 6º mês, ela recebeu a visita de Maria e tem aquele cântico lindo de Maria, também tem aquela saudação de Isabel maravilhosa. E Isabel, ela já está no 6º mês de gravidez e Maria fica com ela 3 meses. Então, provavelmente, Maria viu o nascimento de João Batista, porque ela chegou estando Isabel no 6º mês de gestação, e a Bíblia nos informa que ela ficou 3 meses com Isabel. Então, vamos falar um pouco, né? Maria vai ficar para uma próxima lição, e a gente vai falar um pouco, né, do conteúdo do Benedictus, que é esse salmo de louvor, de gratidão a Deus que Zacarias faz. É um cântico profético. Ele fala não somente da gratidão de Zacarias por ter recebido João, como ele também vai falar de um futuro bem próximo, que é sobre Jesus Cristo. O Benedictus, ele é introduzido pela declaração de que Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, lá no versículo 67. Então, esse cântico vem com a força de ser uma declaração inspirada por Deus. Trata-se de um cântico profético, de louvor. Só por isso, ele já merecia toda nossa atenção. Bendito, o termo está sempre celebrando um benefício especial de Deus. Ou seja, um benefício que Deus concedeu a alguém. É um cântico
que celebra uma bênção recebida. A bênção que Zacarias recebeu, ela é uma bênção que vai se estender a toda a comunidade israelita. Porque Zacarias, ele entende quem é o menino e louva a Deus pelo seu significado na história de Israel. O centro teológico do cântico é o versículo 72. Para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. O cântico profético de Zacarias, ele recua um pouco no tempo e na história sagrada de Israel, chegando ao concerto de Deus com o seu povo no Sinai, que está registrado lá em Êxodo 19, 5, 17. Então, nesse cântico de Zacarias, ele menciona algumas alianças, né? E são essas as alianças que vocês estão vendo aí nos slides. A aliança davídica, segundo Samuel 17, 11b, até o versículo 16. E o correspondente é Lucas 1, 68 a 71. A aliança abraâmica, que se encontra lá em Gênesis 12, de 1 a 3, que Zacarias cita em seu cântico nos versículos de 72 a 75. E a nova aliança, né, que se encontra lá em Jeremias 31, de 31 a 34, e que Zacarias cita nos versículos 76 a 79. Essa ideia, né, de misericórdia, que é central no cântico de Zacarias, ela que se encontra, ela se repete no versículo 78. Graça à entranhável misericórdia. As ideias principais, além de misericórdia, salvação, liberdade, justiça e serviço. O cântico de Zacarias tem um profundo senso de história da salvação, o que é notável, sendo tão curto. A salvação não é um evento esotérico nem subjetivo. Ela está enraizada na história. E o Deus da história age movido pela sua misericórdia. É claro que somente a misericórdia de Deus por nós é que foi capaz de nos enviar o seu Filho para perdão dos nossos pecados. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos todos perdidos. Nós podemos notar, né, que o cântico de Zacarias apresenta, na parte que trata de Deus, na parte que trata do Pai, 3 divisões, no modelo de um sermão clássico. Deus intervém, 68 e 69, Deus cumpre o prometido, versículo 70, e Deus salva, versículos 71 e 74. Em Lucas 1, 69, está registrado esse versículo. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Lucas 1, 69, nova tradução na linguagem de hoje. Então, é claro, se ele está dizendo que é descendente do seu servo Davi, ele não está se referindo a João Batista, e sim a Jesus Cristo. Pois Isabel e Zacarias, eles eram da tribo de Levi. Não podemos nos esquecer que Zacarias estava em pleno ofício, né, de sacerdote quando o anjo lhe apareceu. Então, quando ele fala aquele levantado na linhagem do seu servo Davi, não poderia mesmo ser de João, mas sim de alguém maior que João, ou seja, Jesus Cristo. As profecias apontavam para Jesus como o renovo prometido. Assim, Zacarias pôde anunciar profeticamente, a emergência dos tempos da salvação,
profetizados e que seriam cumpridos na vida e morte de Jesus. O sucessor de Davi, ou seja, Jesus Cristo, se torna luz para os gentios que andam nas trevas. Então, quando Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, faz essa profecia linda que é o seu cântico e agradece a Deus pelo Filho recebido e faz profecias a respeito de Jesus Cristo, ele vai falar da urgência da graça de Deus sobre a vida dos homens. Porque nós sabemos que a lei era muito ritualista, né? Mas ela não conseguia fazer com que as pessoas se sentissem perdoadas. Tanto é que de ano em ano era preciso oferecer um sacrifício pelo pecado do povo, né? Aí vem Jesus e com o seu único sacrifício, uma única vez, os nossos pecados são perdoados. Então, Zacarias, ele fala dessa urgência da graça. E esse Messias que viria, ele seria luz, né? Não somente para o povo de Israel, mas também para todos os outros povos. Não somente para judeus, mas para todos os gentios, ou seja, todos aqueles não judeus, ou seja, todas as nações, todos os povos, bastando para isso crer em Jesus Cristo, né? Então, qual o papel de João como profeta do Altíssimo? Ele teria que preceder o Senhor. Precederás o Senhor. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Lucas 1:76. Então, esse foi o principal papel de Zacarias, que era ser o precursor de Jesus, preparando o caminho para o Senhor. Lá em Malaquias, diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Deus fará justiça, né? A tudo isso que muitas vezes nós ficamos indignados, muitas vezes a atitude de algumas pessoas nos deixam indignados. Mas nada passa sem a justiça de Deus. Deus está olhando todas essas coisas, Deus percebe todas as injustiças que seus servos sofrem, que o povo sofre, e tudo isso será julgado com reta justiça por Deus. Outro papel de João como profeta do Altíssimo seria um ministério sem sinais ou milagres. A gente nunca vai ver na Bíblia um milagre que João Batista
tenha praticado. No entanto, Jesus, ao falar de João Batista, ele fala que dos nascidos de mulher não houve maior do que João Batista. Então, isso é muito importante, né? As pessoas que buscam milagres, que só creem se conseguirem receber um milagre, que se não receberem a cura por uma enfermidade, não creem ou desviam-se da verdade. João Batista, apesar da sua grandiosidade dita pelo próprio Senhor Jesus, ele não realizou nenhum milagre ou nenhum grande sinal. O que João fez foi falar com dureza a todos os pecadores, pedir que eles se arrependessem dos seus pecados, que eles fossem batizados, se arrependessem dos seus pecados para receberem a salvação. Ou seja, João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor. Mas mesmo não fazendo nenhum sinal ou milagre grandioso, né? Porque as pessoas que iam até ele, que se convertiam, que eram batizadas, que realmente se arrependiam dos seus pecados, isso na verdade é um grande milagre. Mas a gente sabe, vocês sabem, do tipo de milagre que estou falando. De um cego ver, de um coxo andar, de um surdo ouvir, né? João não teve nenhum tipo de milagre dessa forma. Mas mesmo assim, olha o que aconteceu. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Um minutinho. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta ao que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Então, em nenhum momento, João quis ser o Messias. Ele humildemente e com muita verdade, ele declarou que ele não era o Messias. Mas ele era o precursor do Messias. Eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. João também tinha um outro papel. O papel de dar ao povo o conhecimento da salvação. Aí diz: você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Lucas 1, 77 e 78. Então esse também era o papel de João Batista, de dar ao povo o conhecimento da salvação, ou seja, a salvação por meio do perdão dos pecados deles, né? O perdão dos pecados é o cerne, né, da palavra de Deus, da salvação. Deus salva os pecadores da separação dele e da condenação eterna apenas pela expiação, perdoando assim seus pecados. A justificação não vem por meio das obras humanas. A salvação é sempre um presente soberano da graça de Deus. É interessante termos certeza disso, que nós não somos bons, por melhores que sejam as nossas obras. Elas não podem nos salvar, porque senão isso tiraria o mérito da graça, tiraria
a importância do sacrifício de Jesus na cruz, a importância do sangue de Jesus derramado por cada um de nós. Então, a justificação não vem por meio das obras humanas. A salvação, ela é sempre um presente soberano da graça de Deus. Fazia parte das predições de Isaías o anúncio da salvação divina por meio do Messias. Quando João Batista cresceu, ele viveu um tempo, solitário. João Batista, ele vivia no deserto. A gente sabe que ele se vestia com pele de animais, comia gafanhotos e mel silvestre. Então, ele vivia numa reclusão, até chegar à ocasião oportuna do início do seu ministério público. Esse tempo de reclusão foi o meio usado por Deus para a preparação do profeta e fortalecimento do homem interior. Então, às vezes, nós não precisamos realmente de um tempo sozinhos, sozinhos com Deus, sozinhos para ler a sua palavra, sozinhos para orarmos, e às vezes até mesmo sair e ficar um tempo sozinho. Às vezes nós precisamos disso, mas isso para João Batista foi muito diferente, porque ele precisava de uma preparação espiritual para fazer o papel que lhe seria exigido. Mas João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, Então, esse tempo de reclusão só serviu para fortalecê-lo espiritualmente. Gratidão e fé em nosso dia a dia, segundo Zacarias, Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Gratidão e fé no nosso dia a dia, segundo Zacarias. Zacarias, ele orou por um filho, ele recebeu o filho, ele ficou mudo porque ele duvidou, Na verdade, ele duvidou, então ele ganhou como um castigo a mudez. Mas quando João Batista foi levado para ser circuncidado, havia uma tradição de ser como se fosse uma festa, E era ali que era escolhido o nome do neném, no momento da circuncisão. E a gente sabe toda a história, a gente leu essa semana, Que eles queriam que ele se chamasse Zacarias, mas Zacarias disse que não, Isabel também disse que não, que ele se chamaria João. Então, meus irmãos, quando ele abre a boca nesse belíssimo cântico de gratidão e também um cântico profético, como eu já disse anteriormente, ele nos dá exemplo de gratidão. Nós precisamos expressar nosso louvor e gratidão a Deus, porque isso é um ato de fé. Nós, fortalecidos no Espírito Santo, temos livre acesso ao Pai. Foi tão maravilhoso o que Jesus fez por nós, que nos permitiu livre acesso ao Pai. Todos nós sabemos que nós não tínhamos acesso ao Pai, Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, diante da arca do Senhor, e ter esse acesso diante de Deus. Como cristãos, podemos proclamar o plano de salvação com poder. Cristo é a razão de tudo o que há na Bíblia
e sua vinda é o nosso maior motivo de gratidão. Eu me lembro de um irmão de uma igreja em que pertencia, que ele dizia que o Antigo Testamento era tudo figurinha do Novo. Então, toda a Bíblia, ela caminha para do Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia, a mensagem é Jesus Cristo e o seu amor por nós é a salvação de nossos pecados somente por meio de Jesus Cristo. Não há outro que possa nos salvar, não há nenhum outro nome que nós possamos referir para a nossa salvação. Somente em Cristo Jesus há salvação. Fora dele não há salvação. Há perdição eterna, né? Então, só o fato de Jesus ter vindo para nos salvar já é um grande motivo de gratidão para todos nós. A gente sabe que a gente passa por muitas dificuldades, mas nós precisamos ser gratos a Deus pela vinda e presença de Jesus Cristo em nossa vida. Então, nós entendemos que as promessas de Deus devem ser motivo para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Riley diz: não estejamos tranquilos enquanto o Espírito não testificar ao nosso espírito que nossos pecados têm sido perdoados, que havemos passado das trevas para a luz e que andamos no caminho estreito e de paz. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu não fiz um vídeo, né? Eu estou, na verdade, muito cansada. A semana foi muito agitada. Como os irmãos sabem, nós temos passado por uma luta muito grande. Meu cunhado não está bem, né? Já tem quase 3 meses que ele está na UTI e tem sido 3 meses muito difíceis para toda a nossa família, mas especialmente para minha irmã e meus sobrinhos. Cada dia é uma notícia mais difícil de suportar do que a outra, mas ele tem suportado. E como eu tenho falado aos meus queridos, enquanto ele estiver com vida, há esperança. E enquanto ele estiver lutando lá naquela UTI, nós estamos lutando aqui em oração. Estamos lutando espiritualmente. Estamos preparados para recebê-lo com saúde, mas também estamos nos preparando para que, se Deus desejar levá-lo, que assim o faça. O que nós estamos orando de todo o nosso coração é para que Deus o livre de tanto sofrimento. Com essa pandemia, eu não estou podendo visitá-lo. Eu estava indo pelo menos uma vez por semana, porque na UTI as visitas são restritas, mas eu e meu esposo estávamos indo, mas já tem algum tempo, desde a pandemia, que a gente não está podendo visitá-lo. Mas eu peço aos irmãos que continuem orando por ele, especialmente pela família dele, minha irmã, Lucimar, e meus sobrinhos, Suelen, Sidney e Igor, que é membro lá da IBCT, né? Casado com a Pauline. Então, meus irmãos, por favor, continuem orando por ele, para que o Senhor o livre desse sofrimento. Não tem sido fácil, e mesmo assim a gente tem procurado dar o apoio que a família necessita, né? Eu chamo minha irmã, ela acaba vindo aqui para casa. Eu olho meu sobrinho, quando a minha sobrinha precisa ir visitar o pai, e eu faço isso com muito amor. Então, por favor, continue orando, não tem sido fácil. Por favor, também me perdoe esse tipo de gravação, porque realmente não tive condições de gravar um vídeo, como tem sido o hábito dos irmãos. A semana foi extremamente cansativa e eu estou aqui, já são 23h11, quando eu estou terminando de fazer essa lição.
Muito obrigada, meus irmãos. Se cuidem, se protejam e vamos orar para que muito em breve a gente possa estar reunidos no templo do Senhor. Um grande beijo a todos. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai querido, muito obrigada pelo teu amor, Senhor Deus, pelos ensinos da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque tu és santo, ó Deus, não há outro Deus além de ti, porque as tuas benignidades, Senhor, são de geração em geração, Senhor amado, e nós não merecemos, ó Deus querido, tudo que o Senhor faz por nós no nosso dia a dia, Senhor. Nós te somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido, Senhor, para enfrentarmos, ó Deus, as dificuldades que se nos apresentam. Eu te peço, ó Pai de amor, que o Senhor Jesus esteja com cada membro da IBCT, com cada irmão que esteja enfermo, que o Senhor Jesus restaure a saúde do seu povo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo pastor Sócrates, pelo teu amor, por tua misericórdia, pelo teu cuidado para com teu servo. Nós te pedimos por todos os outros, ó Deus, que o Senhor Jesus seja o nosso escudo, que nós estejamos debaixo das tuas asas, protegidos por ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas falhas, e nós te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus, e porque Ele é o nosso Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.